galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje tem como objetivo fixar melhor o conhecimento sobre o que nós aprendemos a respeito aí de campo magnético. Então eu irei resolver alguns problemas para que assim a gente possa compreender melhor o funcionamento do campo magnético. Temos aqui o nosso primeiro problema, pessoal. Ele fala o seguinte: um fio retilíneo longo e em posição vertical é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 3 amperes e sentido convencional ascendente. No caso, pessoal, esse sentido ascendente ele se refere a um sentido onde a corrente elétrica ela está subindo, tá bom? Determine então, letra A direção e o sentido do vetor indução magnética num ponto localizado à direita do fio. E letra B, a intensidade do campo magnético num ponto que se situa a 50 centímetros do fio, dado μ, que é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, primeiro vamos aqui à letra A, pessoal. Vou botar aqui, letra A. A letra A ele quer a direção e o sentido do vetor campo magnético, que ela está localizada à direita do fio. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui o fio, ó. Vamos supor que essa reta aqui ele é o fio. E nós teremos aqui a corrente elétrica, vou colocar aqui em azul, ó. Corrente elétrica ela estará subindo, tá bom? Se a corrente elétrica está subindo, vamos aplicar aqui a regra da mão direita, ó. No meu caso, eu aplicando a regra da mão direita, polegar subindo. Então, ao meu ver aqui, a direita da corrente elétrica vai ser a entrada, tá? A direita aqui é a entrada e a esquerda vai ser a saída do campo magnético, tá bom? Então, o problema ele pediu a direção e o sentido do vetor indução magnética à direita do fio. Então, à direita, o sentido dele. O sentido é um sentido de entrada, tá? Vou colocar aqui, ó. Sentido, dois pontinhos. Ele é entrada, não tem espaço para copiar, vou copiar embaixo, viu, pessoal? E entrada. E a direção, se você fizer aí também na sua casa, você pode colocar aqui a caneta, olha só, dessa forma aqui no papel. E no caso, ele vai estar o que? Ele vai estar entrando no papel. Então vai ser uma direção horizontal, tá? Então vamos colocar aqui que a direção é horizontal. Então, o sentido é o sentido de entrada, ele está entrando do lado direito e a direção é a horizontal. Tudo bem até aí? A letra B pede agora a intensidade do campo magnético. Então, quer saber quanto é que ele vale em módulo, tá bom? Vou fazer aqui, ó, letra B. Como a intensidade ela acontece num fio, nós precisamos colocar a fórmula para calcular o campo magnético no fio. A fórmula é o seguinte, o campo magnético é igual a μ vezes I dividido por 2π vezes R. Agora aqui basta você substituir os valores. Vou colocar aqui, ó, campo magnético é igual. Esse μ já falei para vocês e também foi dado aqui, ó. Ele é 4π vezes 10 a menos 7 e multiplicado pela corrente elétrica. O problema informou aqui, ó, que a corrente elétrica é de 3 amperes, tá no problema aí, no enunciado da questão, tá? Então vai ser vezes 3 dividido por 2π multiplicado pelo raio, ou seja, pela distância. E essa distância R aí, a letra B informou que é 50 centímetros. Detalhe, tem que transformar isso aí para metros, a gente não pode utilizar em centímetros, tá? Eu vou colocar aqui em metros direto, ó, é 0,5. Então, o campo magnético, ele é igual a... Posso cancelar o π do lado de cima e o π embaixo, ó, esse com esse. E eu vou fazer o seguinte, para fazer de maneira bem rápida e prática, você pode multiplicar aqui, ó, esse 4 pode multiplicar com 3, tá? 4 vezes 3 dá 12. E se você dividir por 2, tá?
12 aí dividido por 2 vai dar 6. Esse 6 que você encontrou, você pode também dividir agora por 0,5, que volta a ser 12. Essa aí é uma forma de fazer. Ou então você pode pegar, simplesmente multiplicar o 2 por 0,5, que vai dar 1, e multiplicar em cima 4 vezes 3, que dá 12, e 12 dividido por 1 continua sendo 12, tá? Então, aqui nós temos que o campo magnético vai ser de 12. E o que sobrou aqui, depois que eu fiz a multiplicação do 4 com 3, o 2 com 0,5, acabou sobrando os 10 elevado a menos 7. Então, aqui eu vou só repetir ele, ó, 10 a menos 7. E para que a resposta ela fique dentro da notação, porque ela não está em notação científica, eu vou colocar ela em notação. Fica 1,2 multiplicado por 10 elevado a menos 6. Lembrando que campo magnético é dado em Tesla, tá? Então, essa aqui vai ser a resposta para a letra B. Temos aqui a próxima questão, que é o exemplo 2. Dois fios retilíneos, longos e paralelos, são atravessados por corrente elétrica de intensidade iguais, respectivamente a 1 e 2 amperes. O sentido do tráfego das correntes elétricas são opostos e os fios estão distanciados 2 metros. Certo, então tá aí o desenho, tá? Foi da situação. Nós temos aqui o fio e a corrente elétrica aqui que está subindo, que é a corrente elétrica I1. E aqui, ó, o outro fio, corrente elétrica I2, que está descendo. A distância entre esses fios aqui foi dito que é 2 metros. Agora o problema. Determine a intensidade do vetor campo magnético resultante num ponto equidistante dos fios. Ou seja, um ponto equidistante entre os fios, pessoal, é um ponto que tem a mesma distância entre o fio 1 e o fio 2. E o desenho ele já colocou aqui, ó. A mesma distância entre os dois fios vai ser a distância de 1 metro em relação ao fio 1 e de 1 metro em relação ao fio 2, tá? Então, esse aí vai ser o ponto equidistante. Vai ser todos esses pontos aqui, ó, que estão localizados bem no meio entre os dois fios, tá? Então, para que a gente possa fazer esse problema tranquilamente, primeiro a gente tem que identificar o sentido do campo magnético para os dois fios, tá? Nesse caso aqui, o problema ele já acabou dando para vocês o sentido do campo magnético, tanto do fio 1 como do fio 2. Observa que nos dois casos é de entrada. Mas, se o problema não der esse valor para vocês, você vai novamente pegar, aplicar a regra da mão direita para os dois fios, tá? No fio 1, você pode fazer aí na sua casa, tá? Ó, coloca aí o polegar para cima, indicando que a corrente está subindo, igual aqui no fio 1, e do lado, o meio dele, né, do lado direito dele, você observa que os dedos aqui vão indicar que o sentido do campo magnético é um sentido de entrada, tá? Isso para o fio 1. No fio 2, observa que a corrente elétrica ela está descendo, então você vai colocar o polegar no sentido da corrente elétrica do fio 2, que é para baixo, e olha só, esses 4 dedos ele vai indicar que o campo magnético ele está entrando também no plano. Então, são 2 campos de entrada. Depois que identificou o sentido do campo magnético, tanto por fio 1 como por fio 2, você tem que saber que o campo magnético total nessa situação aqui, eu vou até escrever aqui, ó, campo magnético total. Eu estou esquecendo de colocar o traçozinho em cima do B, pessoal, mas é importante colocar e não esquecer, porque isso aqui é vetores, tá? Então, o campo magnético total, ele tem que ser igual, como os dois são de entrada, vai ter que ser igual o campo magnético 1 mais o campo magnético 2. Isso porque os dois são de entrada. Se os dois fossem de saída, o que ia fazer? Ia somar, porque os dois são de saída. Mas, se um fosse de entrada e o outro fosse de saída, então você iria subtrair. Pegava um menos o outro, tá? Você soma se os dois for entrada ou se os dois for saída, e você subtrai se um for entrada e o outro for saída. Tudo beleza aí? Então,
Com isso, eu já sei que o campo total tem que ser o campo 1 mais o campo 2. Então, agora eu preciso calcular esses campos. Eu vou calcular o campo 1 e depois calcular o campo 2. Tá bom? A fórmula, eu vou repetir ela aqui, ó. Vou botar em outra cor. O campo magnético é igual a μ vezes I dividido por 2π vezes D. Tá aí a fórmula. E agora é só fazer o cálculo para os campos individualmente. Então vamos lá. O primeiro caso, eu vou calcular o campo 1, tá? Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar de cor verde. Não sei se vai dar enxergar no vídeo. Campo magnético B1. Ele é igual. O μ, ele já foi dado, né? Ele é 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente elétrica I. Essa corrente é a corrente que vai estar passando aqui, ó, por esse fio. E é a corrente elétrica I1. E o problema falou que o I1 está valendo 1 ampere. Então, eu tenho que utilizar esse valor. Vou colocar aqui, ó, vezes 1. Dividido por 2π vezes a distância. Agora, a distância em relação ao ponto que ele quer. E esse ponto é esse aqui. E a distância é de 1 metro. Então, vou colocar aqui, ó, vezes 1. Então, o campo magnético 1 é igual a... Eu vou cancelar aqui, ó, o π em cima e o π embaixo. Esse 4 você pode dividir por 2, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 vezes 1 vai dar 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, em cima que o campo magnético é 2 vezes 10 a menos 7, que foi o que sobrou aí da conta. Esse aqui é em Tesla. Então, aqui eu fiz o cálculo para o campo magnético 1. Vou fazer agora o cálculo para o campo magnético 2. O campo magnético 2, a mesma coisa, o mesmo cálculo. Campo magnético 2 é igual a μ, que também vale 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, que no caso vai ser essa corrente elétrica I2, e ele está valendo aqui, ó, 2 amperes. Então, vou colocar, ó, vezes 2, dividido por 2π vezes D. E também aqui a distância é de 1 metro, ó, do fio 2 para o ponto em questão. Então, aqui tem que ser dividido por 1. E agora, eu vou cancelar esse π com esse π, esse 2 com esse 2, e sobrou o que em cima? Sobrou 4, né? Então, vou colocar aqui, ó, que o campo 2 ele tem que ser igual a 4 vezes 10 a menos 7 teslas. Então, pronto. Encontrei o campo 1 e o campo 2. Agora que ele quer o campo total, né? Eu vou voltar aqui para a cor vermelha, para finalizar. O campo total, ele tem que ser igual ao campo 1 mais o campo 2. O 1 está valendo isso aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 7. Mais o campo 2, que é 4 vezes 10 a menos 7. Então, o campo total é igual. Aqui você vai fazer o seguinte, pessoal. Você não precisa se preocupar com essa notação, assim como eu já ensinei antes, tá? Você observa que essa notação aqui é 10 elevado a menos 7 e a outra também é 10 elevado a menos 7. Então, aqui você vai conservar essa notação e você vai somar esses valores que estão na frente dele, tá? Isso aí todo mundo sabe somar. 2 mais 4, nós temos 6, vezes 10 a menos 7 e Tesla aí no final, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, que o campo magnético deu 6 vezes 10 a menos 7 teslas. Final de problema. Questão 3. Temos aí, a agulha de uma bússola é colocada em um campo magnético cujas linhas de força estão representadas na figura. Então, responda. Letra A. Com que sentido de rotação a agulha iniciará o movimento? E a letra B, em que posição ela ficará em equilíbrio? Pessoal, para você poder responder isso aqui facilmente, basta você observar o sentido do campo magnético que está atuando aí sobre esse ímã. O problema falou que essas linhas aqui, ó, elas são representações do campo magnético. Então, o campo magnético está vindo desse lado aqui, do lado esquerdo, e indo para o lado direito.
Então, significa que esse lado aqui, ó, vai ser a entrada, né, do campo magnético, aqui vai ser a saída. Então, esse lado aqui é o quê? É o polo norte. E esse lado aqui, que é o campo ele está entrando, vai ter que ser o polo sul. Essa bússola aqui, tem uma legenda aqui do lado, está dizendo que o vermelho é o norte e o azul é o sul, né? Então, olha só, o norte está apontando para cima e o sul está apontando aqui para baixo. Então, já que sabemos que o norte ele sempre tem que ser saída e o sul tem que ser entrada, isso significa que esse ponteiro ele vai ter que girar para cá, ó, que é o do polo norte, e o sul, logicamente, né, que ele está agregado aqui ao norte, ele tem que girar para esse lado. Então, o sul vai ficar para cá e o norte vai ficar para cá. Assim, aqui na letra A, eu posso até fazer a representação dele, deixando da seguinte forma. Vou fazer aqui a linha de campo. Ó. Aqui vai ser as 3 linhas de campo. Vocês não mangam do meu desenho não, tá? Que ele é assim mesmo. Meio feinho. E ó, o ponteiro do norte ele vai estar aqui, ó, apontando dessa forma aqui. Hoje as motos estão passando aqui com tudo, pessoal, na nossa aula. Tá aqui o norte e aqui vai ser o sul, ó. O sul vai estar apontando para esse lado, ó. Então ele vai ficar dessa forma aqui, a bússola, né? Vou fazer até a representação dela aqui, ó. Que vai ser a bússola. Ó, parece pintura de menino de segunda série. Tá aí. Então, como é que ficaria a resposta, né? Qual é o sentido de rotação que a agulha vai iniciar o movimento? Como eu falei aqui no problema, olha se ele vai fazer essa rotação aqui, pessoal. Esse sentido de rotação é o sentido horário, tá? Então, a nossa resposta aqui vai ser sentido horário. Tudo bem? Muito fácil, né? Então, vamos lá para a letra B. Em que posição ficará em equilíbrio? Olha aqui na letra A, já está respondido. Que posição é essa, pessoal? É a posição horizontal. Então, vamos colocar aqui a letra B, posição horizontal. Mas só que se eu colocar a posição horizontal, cria uma certa ambiguidade, né? Porque a gente pode interpretar que o polo norte está apontando para a esquerda e o sul para a direita, ou o contrário, tá? Então, para ficar claro que a posição de equilíbrio não é qualquer uma, tá? Então, nós vamos colocar que o polo norte, olha só, polo norte aponta para a direita. Então, vamos colocar aqui, ó, ele aponta para a direita. E, como consequência, né, o polo sul vai apontar para a esquerda. Mas eu não preciso colocar isso porque fica intrínseco aí que é isso que vai acontecer nessa situação. Tá beleza? Exemplo 4, temos o seguinte. Uma espira de raio 20 centímetros está sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 3 amperes. Calcule o campo magnético no centro dela. Agora o problema está envolvendo espira, tá? Então, o que foi o que ele me deu aqui, ó? Ele me deu o raio, coloca aqui, ó. O raio está valendo 20 centímetros. Lembra aí que a gente tem que colocar em metros, tá? Eu vou colocar que o raio é 0,2 metros. Então, ele está sendo percorrido por uma corrente de 3 amperes. Vou colocar aqui, ó. Corrente elétrica, 3 amperes. E o que ele pede é o campo magnético no centro dela. Quer saber quanto é que vale esse campo aqui. Então, eu vou colocar a fórmula para a espira, tá? Campo magnético na espira é μ vezes I dividido por 2R. Não tem o π, tá? C2R. Então, aqui vai ficar campo magnético é igual. Esse μ é 4π vezes 10 a menos 7
vezes a corrente elétrica 3 dividido por 2 vezes o raio, que é 0,2. Agora é só multiplicar e dividir, não tem mais segredo. O campo é igual. Eu vou fazer o seguinte. Eu observei aqui que aqui embaixo eu posso multiplicar esse 2 vezes 0,2, que vai dar 0,4. Então, eu vou conservar a parte de cima aqui, tá? Olha, 4π vezes 10 a menos 7 vezes 3. E embaixo, quando eu faço a multiplicação, o resultado dá 0,4. Por que eu fiz dessa forma, não fiz logo direto? Para você entender que eu posso pegar esse 4 e dividir por esse 0,4. Quando eu pego 4 e divido por 0,4, o resultado disso vai dar 10. Então, aqui, ó, eu tenho que o campo magnético vai ser igual, dividindo 4 por 0,4, 10 π vezes 10 a menos 7 vezes 3. Olha só, eu tenho dois números 10. Esse 10 aqui, ó, que está multiplicado pelo π, e no caso eu tenho o outro 10 que é elevado a menos 7. Esse primeiro 10, ele está elevado a expoente 1. Então, tem aqui do lado dele expoente 1. No momento que eu pegar esse 10 e multiplicar pelo outro 10, a gente conserva a base e soma o expoente. E olha já que ele fica, ó, campo magnético é igual. Como ele vai acabar sumindo, eu vou pegar aquele 3 que está lá atrás, vou repetir aqui na frente, ó, 3π, e o 10 eu vou conservar a base, tá? E o expoente soma. Menos 7 mais 1, nós temos menos 6. Então, aqui o campo magnético foi determinado, é 3π vezes 10 a menos 6 teslas, e fim de problema. Aí você pode assim, professor, e esse π, o que é que eu faço com ele? Nada, você repete. Mas se você quiser determinar um valor mais exato, você pode colocar aí que o π vale 3,14, por exemplo. E aí faça o cálculo, faça a multiplicação por 3, que você vai ter um valor aí mais aproximado, tá? Um valor numérico mais palpável. Mas se quiser deixar também o π, pode deixar que não tem problema, tá? A não ser que o problema peça um valor numérico ali sem o π, tá bom? Questão 5. Duas espiras estão situadas no mesmo plano, elas são concêntricas e têm raios de 0,3π e 0,4π metros, sendo percorridas por corrente elétrica, cuja intensidade e sentidos estão indicados na figura. Calcule a intensidade do vetor indução magnética resultante no centro dessas espiras, sendo μ é igual a 4π vezes 10 a menos 7. Então, pessoal, esse problema aqui ele está pedindo para a gente calcular um campo magnético resultante, pois no caso não tem uma espira, são duas espiras que eu tenho no sistema. Então, como eu falei o seguinte, nós temos primeiro que determinar o sentido do campo magnético no centro dessas espiras, tá? Então, a gente vai utilizar a regra da mão direita para a primeira espira e vamos utilizar a regra da mão direita para a segunda espira, tá? E vamos ver como é que fica o campo magnético no centro delas nas duas situações. Tudo bem? Então, aqui, ó, na primeira espira, que é essa aqui externa, estão vendo aqui, ó, a corrente elétrica que entra nele é 0,2. Então, se a corrente elétrica vai fazer esse sentido aqui, ó, esse movimento, você pode aplicar aqui a regra da mão direita, ó, polegarzinho aqui no sentido que a corrente elétrica está fazendo, e você vai perceber aí que o campo ele entra para o lado de fora da espira, porém, no meio ela sai. Então, eu posso colocar aqui, ó, que no meio da espira, o campo magnético é um campo de saída. Então, vou colocar, ó, bolinha com um pontinho. Para não me perder na situação, eu vou dizer aqui, ó, que já que a corrente elétrica que percorre o fio é a corrente elétrica I2, eu vou dizer que esse aqui que eu acabei encontrando é o campo magnético 2, tá bom? Então, esse aqui, ó, é do campo magnético 2. Agora, eu vou me concentrar na outra espira, que é a espira menor que temos aqui, essa que está no meio,
E a corrente elétrica que entra nela é a I1, que vale 0,6. E ela vai fazer esse movimento aqui, ó, sentido horário. Se eu pegar, aplicar a regra da mão direita com ele, ó, nesse caso aqui na parte de baixo, ó, eu aplicando aqui polegarzinho nas partes de baixo, os dedos indicam que o meio dele vai ser a entrada. Então, o campo magnético entra no meio para sair nas laterais. Eu vou colocar aqui, ó, em outra cor, vou colocar em roxo, que aqui no meio o campo magnético ele é de entrada, segundo a regra da mão direita, tá? Então aqui tem que ser um campo de entrada. E já que a corrente elétrica é o I1, eu vou dizer que isso aqui é o campo magnético B1, tá bom? Então aqui vai ser o campo magnético B1. Você observa que nas duas situações, um campo magnético ele é de saída e o outro é de entrada. Já que um está entrando e outro está saindo, o campo magnético total, vou colocar aqui, ó, campo magnético total, ele tem que ser o campo 1 menos o 2, ou então 2 menos 1. Nessa situação, você vai escolher o que vai ser positivo e o que vai ser negativo, tá bom? O sinal de positivo ou negativo, ele só vai determinar o sentido que o campo magnético vai atuar no final do problema, tá bom? Por exemplo, eu posso dizer que o B1 é o positivo e o B2 vai ser o negativo. Ou então o B2 positivo e o B1 negativo. Tanto faz, tá? Eu vou botar aqui que o total tem que ser o campo magnético B1, ele vai ser o positivo para mim, tá? Menos o B2. Então, esse aqui vai ser o campo magnético total. E assim como no problema anterior, nós vamos ter que calcular os dois campos. Cálculo campo 1 e o campo 2. Fazendo aqui ó, o cálculo do campo 1. Lembrando aqui que a fórmula nessa situação, vou colocar aqui, ó, campo magnético é igual a μ vezes I dividido por 2R. Está repetida aqui a fórmula. Só substituir. O campo 1 é o μ, que vale 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica que passa por ele. Observa aqui que a corrente elétrica do I1 é 0,6. Então, atenção aí para não errar, tá? Que é 0,6 dividido por 2 vezes o raio. Então, agora eu quero o raio referente aqui à espira 1. Então, aqui, ó, vamos ao problema. Duas espiras estão situadas no mesmo plano. Elas são concêntricas e têm raio de 0,3 e 0,4. Se eu estou falando dessa espira aqui do meio, pessoal, é a menor. Eu não posso dizer que ela é a maior. Então, a menor é o 0,3. Então, eu vou ter que usar esse valor, tá? Não o 0,4. Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes o menor, que é 0,3 π. Não pode esquecer desse π que foi dado aí no problema. Agora, aqui é só alegria, pessoal. Basta você multiplicar, dividir, somar, subtrair. Vou cancelar aqui, ó, π do lado de cima, π do lado de baixo. Você observa que em cima tem 0,6 e embaixo tem 0,3. Ou seja, dois números onde o zero está na frente, tá? Você pode usar um artifício para ficar mais fácil a conta, se você não tiver uma calculadora em mãos, que é de cancelar esse zero que está na frente desse número e cancelar esse zero que está na frente desse número, tá bom? Aí, no caso, fica 6 e embaixo 3. 6 dividido para 3, nós temos 2. Então, eu posso cancelar o seguinte, ó. Eu cancelo esse 6 com esse 3. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. Então, eu posso cancelar esse 2. Sobrou o quê? Vai sobrar 4 vezes 10 a menos 7. Isso aqui, ó, Tesla. Então, tá aí o campo 1. Mas não é a resposta, tá, pessoal? Falta o campo 2 e o campo total. Pessoal, é o seguinte. Se você não entendeu como foi feito o cálculo, você pode pegar uma calculadora e você vai fazer os cálculos de 1 a 1, tá? Você pode pegar aqui esse 4, multiplica por 0,6, tá? Guarda o valor. Depois você pega o 2 e multiplica pelo 0,3. Aí, quando você encontrar esse valor, você pega o valor que você encontrou em cima, divide pelo de baixo. No final das contas, a sua resposta vai ser esse 4 bem aqui.
tá bom? Você pode fazer isso aí tranquilamente, que vai dar o mesmo resultado. Agora, calculando o campo 2, vou colocar aqui, ó. O campo 2 tem que ser igual. De novo, μ, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica dele, e a corrente elétrica vai ser o I2, e é 0,2. Então, vamos colocar aqui, ó, vezes 0,2, dividido por 2 vezes o raio. E dessa vez o raio é da espira maior, e da espira maior ele está aqui, é 0,4π. Vou colocar aqui, ó, 0,4π. Olha só o que eu vou fazer. Vou cancelar o π em cima com o π embaixo. O outro, vou cancelar esse zero aqui com esse zero. Então, em cima ficou 2 e embaixo ficou 4. Eu posso cancelar esse 4 em cima com o 4 embaixo. Eu posso cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui. O que vai sobrar? 10 a menos 7, tá? Então, vou colocar aqui, ó, que o campo 2 é igual a 1 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, aqui nós encontramos o campo 2. Agora falta o campo total, né? E o campo total eu já passei a expressão para vocês. Eu disse que ele é o 1 menos 2. Então, vai ficar assim, ó. O campo total é igual a o campo 1, que é 4 vezes 10 a menos 7, menos o campo 2, que é 1 vezes 10 a menos 7. Campo total é igual. De novo aqui nessa situação, ó, você tem essa parte aqui da notação que está 10 a menos 7 e essa também está 10 a menos 7. Então, nesse caso, a gente vai só conservar. Conserva ele e subtrai o 4 menos 1. 4 menos 1 nós temos 3 vezes 10 a menos 7 e boto o T de Tesla aí, que agora é só alegria, final de problema. E por fim, trouxe aqui o exercício 7 sobre solenoides. Nós temos aqui, ó, um solenoide tem 20 centímetros de comprimento e é composto por 500 espiras. A intensidade da corrente elétrica que atravessa é de 0,2 amperes e foi dada aí a constante de permeabilidade magnética. Letra A. Calcule a densidade linear de espiras. Isso aqui é um ponto que eu não expliquei nas aulas anteriores, tá? Mas não precisa se preocupar que é bem simples. E a letra B. Calcular o módulo do campo magnético uniforme formado no interior do solenoide. Tá? Então, dois problemas super tranquilos aí de fazer. Primeira coisa, eu vou anotar aqui os valores que o problema forneceu para nós, tá bom? Nós temos que o solenoide tem 20 centímetros de comprimento. Então, vou colocar aqui, ó, que o comprimento L é igual a 20 centímetros, em metros é 0,2. E ele tem aqui, ó, 500 espiras. Então, esse aqui é o N daquela fórmula. N, que é o número de espiras, é igual a 500. A intensidade da corrente é de 0,2 amperes. Vou colocar aqui, ó, I é igual a 0,2 amperes. E foi dado aí o μ, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Letra A. A letra A ele pede a densidade linear de espiras. Mas como é que calcula essa densidade, pessoal? Essa densidade você pode encontrar como sendo a razão entre a quantidade de espiras que ele tem e o comprimento. Só isso. Então, essa densidade, vou botar até aqui, ó. Essa densidade, ela tem que ser igual ao número de espiras, no caso N, dividido pelo comprimento. Então, N sobre L. Assim, nós temos que a densidade ela tem que ser igual a N, que foi dado que é 500, dividido por L. E esse L aí está sendo 0,2. Logo assim, dividindo aí 500 por 0,2, isso aqui vai dar um total de 2.500, tá? 2.500 o quê? No caso, vai ser espiras por, no caso, a unidade de baixo é o metro, então
espiras por metro. Isso aqui é a densidade de espiras. Agora, por fim, a letra B. A letra B pede para a gente calcular o módulo do campo magnético uniforme, né? Então, vamos calcular aqui esse campo magnético, letra B. Lembra aí que o campo magnético no interior de solenoides, ele é igual a μ vezes I vezes N dividido por L. Então, o campo magnético é igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente elétrica I, foi dado ali que é 0,2, vezes o N, que é 500, dividido por L, que é também 0,2. Agora, muito fácil, você pode cancelar aqui, ó, 0,2 com 0,2 e multiplicar 4 vezes 500. 4 vezes 500, nós temos um total aí de 2.000. 2.000 π vezes 10 a menos 7. E aqui nós já temos a nossa resposta, mas para ficar correto mesmo, a gente tem que passar para a notação científica, tá bom? Vou pegar aqui, ó, a vírgula está aqui. Vamos andar com as casas. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, aqui fica 2π vezes 10. Como andou 3 casas para a esquerda, esse menos 7 ele aumenta 3 unidades. Aumentando 3 unidades, aqui fica menos 4. Menos 4 Tesla. Então, final de problema, nós temos aí 2π vezes 10 a menos 4 Tesla como sendo a resposta do problema. Então, pessoal, como vimos, essa parte de campo magnético ela não é tão difícil assim, tá? Tem muita teoria aí pelo meio e eu espero que vocês tenham compreendido essa parte. Se não compreendeu, assistam novamente às videoaulas, tá? Pois nós vamos precisar bastante desse conhecimento nessa parte de campo magnético para os próximos capítulos, tá bom? Pois eles vão estar utilizando bastante essa parte de campo magnético nas próximas deduções de teorias, fórmulas e equações. Tudo bem? Então, nesse momento, finalizo a aula por aqui. Nós nos vemos na próxima aula e até mais.